Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Daniel Cavalcante, tá bom? E a gente vai ter uma aula muito boa de matemática para você que é meu aluno aí do sétimo ano. Um forte abraço a todos. Para você que não é meu aluno, seja muito bem-vindo na nossa aula, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre expressões numéricas envolvendo números inteiros, tá bom? Nós vamos resolver muitas questões, nós vamos estar mostrando o desenvolvimento dos cálculos, nós vamos deixar você super preparado para desenvolver uma expressão numérica e encontrar o seu valor, tá certo? Então, assim, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo à nossa aula e vem comigo aqui para a matemática que a gente vai aprender muita coisa legal hoje, tá certo? Muito bem, tá? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, aula de matemática, professor Daniel Cavalcante, para você do sétimo ano, e nós vamos falar sobre as expressões numéricas, tudo bem? Então é isso, qual é a habilidade que nós vamos desenvolver? Nós estamos desenvolvendo uma habilidade que é do sétimo ano, MA3, tá bom? Que é resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. E aqui eu quero falar para você que quando a gente fala em operações, nós estamos falando exatamente da adição, subtração, multiplicação, divisão, tá bom? Só que na aula de hoje nós vamos focar, nós vamos estar direcionando um pouco mais para divisão e também para potenciação, tá bom? Então é o seguinte, o que eu quero que aconteça ao final da aula? O que eu quero que vocês consigam desenvolver, que vocês consigam fazer? Eu quero que vocês determinem o valor de uma expressão numérica que envolvam essas operações com números inteiros, tá bom? Focando, é claro, um pouco mais na divisão e potenciação. Professor, eu esqueci o que é um número inteiro. Opa, pois vamos lá. Número inteiro, gente, é um número, no geral, o conjunto dos números inteiros é o conjunto formado pelo zero, tá bom? Pelos números positivos e também pelos números negativos. Juntou positivo, negativo e o zero, nós temos aí o conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. O que é uma expressão numérica? Já que a gente falou que a gente vai resolver uma expressão numérica. Pois bem, você já sabe somar, não sabe? Números inteiros, sabe subtrair, sabe multiplicar, sabe dividir. Perfeito. Pois se você já sabe fazer tudo isso, uma expressão numérica nada mais é do que a junção de todas essas operações, tá bom? A gente vai começar a realizar essas operações, no entanto, de uma forma sistemática, de uma forma mais organizada. Vamos ver como é que funciona então. As expressões numéricas são conjuntos de números e operações matemáticas, como eu falei para vocês. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e também a radiciação, tá bom? E vamos mostrar aqui alguns exemplos para você entender o que seriam essas expressões numéricas. Você vê aqui, ó, nós temos um conjunto de números, temos aqui as operações da adição, multiplicação, subtração, divisão. Enfim, você observa que nós temos aqui de forma, né, distribuída as operações básicas. Então, isso é uma expressão numérica. É quando eu começo a fazer mais de uma operação. Não é só soma, assim, necessariamente. Ele costuma misturar as operações, misturando entre si a adição, subtração, multiplicação. É exatamente para a gente ver a questão da ordem, né? A estruturação, por onde eu começo. E aqui a gente, na aula de hoje, vai mostrar para você quais são os critérios a serem adotados. E aqui eu estou colocando mais alguns exemplos. Você vê que aqui já está aparecendo alguns outros elementos, ó. Nós já temos aqui os parênteses, então já tem uma coisa em especial por onde é que eu começo. Vamos ver aqui os exemplos e no decorrer da aula vocês vão ver como proceder na resolução. Está aqui mais outra expressão numérica. Você, meu Deus, mas é grande. Tranquilidade para a gente resolver aqui, ó. Você observa aqui nessa em vermelho que nós temos já aqui uma potência, né? Professor, o que é potência? Te falo já já. Mas aqui nós já temos uma expressão diferente, né? Onde aparece esse númerozinho aqui em cima, que é o que nós chamamos de potenciação. Agora,
como é que a gente resolve essa expressão numérica? Você já se perguntou? Será se eu posso fazer de acordo com o que for aparecendo? Começou aqui, então eu vou somar, vou subtrair, vou obedecer o que está aparecendo. Como é que a gente resolve uma expressão? Veja só, existe uma ordem que deve ser seguida. Não posso fazer de forma arbitrária, não posso escolher por onde começar. Eu tenho que obedecer a alguns critérios. Que critérios são esses? Nós temos que desenvolver em primeiro lugar, caso apareçam, as potenciações ou as radiciações, certo? E aí depois, em segundo, nós temos as multiplicações ou divisões. Na ordem com que for aparecendo, a gente vai priorizando essas operações. Temos aqui também, ó, por último, o que é que deve ser feito? As adições e as subtrações. No entanto, pessoal, o que é que acontece? Podem aparecer alguns símbolos, parênteses, colchetes, chaves. Então aí já existe um outro critério para priorizar a realização desses cálculos. Vejam só. Em primeiro lugar, apareceu parênteses, pois eu vou resolver a operação que está dentro dos parênteses. Independente de qual seja ela, seja uma soma, uma divisão, eu vou priorizar o que está dentro dos parênteses. Depois dos parênteses, nós temos que observar os colchetes. Então, nós vamos fazendo a eliminação, um a um, primeiro parênteses, depois colchetes e, por último, as chaves, ok? Então, veja só, vejamos aqui. Eu coloquei uma expressão e vamos fazer de conta que a gente não sabia aquelas regras. Como é que funciona, professor? Aí a gente vai tentar fazer da forma como aparece. Então a gente vê lá, 36 menos 24 dividido por 3, enfim. Aí eu não sei as regras, né? Eu vou fazer o que for aparecendo primeiro. Veja só, 36 menos 24 foi o que apareceu primeiro, então é o que eu vou resolver. 36 menos 24, 12. E aí eu repeti o dividir e o 3. Então vai ficar agora 12 dividido por 3, aí a gente vê que é 4. Aí a pergunta é, será se tinha uma outra opção para a gente resolver isso aí, uma outra forma, uma outra ordem? Então vamos ver que tem sim, ó. Se tem duas operações, eu posso começar pela segunda. Eu não vou fazer como eu fiz nessa, vou começar pela segunda opção. Na segunda opção, eu teria que fazer a divisão, né? Que é a segunda operação que aparece. Então, eu iria repetir o 36 e vou dividir aí, dessa forma, o 24 dividido por 3, que é 8. Então, ficaria 36 menos 8. E 36 menos 8, nós sabemos que é 28, ok? Então, pessoal, olha só, dois resultados. A mesma expressão com resultados diferentes. E agora, professor, qual que está certo? A gente acabou de ver que existe uma ordem, existe um critério, que eu não posso simplesmente sair resolvendo da forma como aparece. Então a gente percebe de forma bem tranquila que essa primeira resolução, ela não está exata, ela está errada. Por quê? Porque eu comecei fazendo uma subtração. Observe que tem a divisão. Então a forma correta é essa nossa segunda resolução. Tranquilo? Bem simples e bem fácil, não é verdade? Então agora a gente vai começar a calcular as expressões. Só que nós temos que ver quem priorizar a divisão e depois a potenciação. Vamos fazer uma pequena revisão. Quais são os procedimentos para eu fazer uma divisão com números inteiros? Nós falamos no início que os números inteiros são os números positivos, os negativos e o zero. Então, existe esse famoso jogo dos sinais, certo? Então eu vou ter que trabalhar os sinais que aparecem junto aos números. Por quê? Porque eu vou poder estar dividindo dois números positivos, ou dois números negativos, ou um positivo, enfim, pode haver uma misturada aí com os sinais. Então vamos mostrar para você aqui a tabela do jogo dos sinais, certo? Então eu coloquei aqui de forma assim um pouco bem estruturada, mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais. E você vê aqui, ó, que quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo. Só uma observação. Na divisão, a gente vai estar dividindo sempre dois números. Mas nas outras operações, por exemplo, na multiplicação,
podem aparecer 2, 3, 4, 5 números sendo multiplicados. E aí eu quero detalhar para você o seguinte: eu disse que sinais iguais, positivo, né? Mas essa análise tem que ser feita quando são 2 a 2, tá certo? Eu tenho 2 números sendo multiplicados e depois tem um terceiro número a ser multiplicado. Faça os 2 primeiros, o resultado faz com o terceiro, obedecendo a regra dos sinais, fazendo a observação sempre 2 a 2, certo? Então não esqueça, nós vamos estar dividindo 2 números. Se os sinais desses números forem iguais, a resposta é positiva. Se os sinais desses números forem diferentes, a resposta é negativa. Vamos aqui para um exemplo. Observe que eu tenho aqui menos 10 dividido por mais 5. Olha só, sinais são diferentes. Sinais diferentes é menos. E aí a divisão você segue normalmente. 10 dividido por 5, 2. Certo? Olha aqui, ó, sinais iguais, professor. Menos 9 dividido por menos 3. Sinais iguais, mais 9 dividido por 3, 3. Então você observa os sinais, se é mais com mais, menos com menos, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. E aí tem mais alguns exemplos, tá bom? Aí você diz: opa, professor, aqui nesse 25 o senhor esqueceu o sinal. Olha só, gente, quando o número é positivo, eu não tenho aquela obrigação de estar colocando o sinal. Ou seja, a ausência do sinal no número me diz que o número é positivo. Então eu tenho aqui, ó, mais 25 dividido por mais 5. Então, sinais iguais, mais 25 dividido por 5, dá 5. Então aí nós temos o último exemplo, sinais diferentes, menos 8 dividido por 2, 4. Ótimo, relembrou? Então vamos falar um pouquinho de potência. Professor, o que é potenciação? Potenciação é uma multiplicação. Mas como assim, professor? Se já tem a multiplicação, vai ter potenciação? Exatamente. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Vamos ver aqui, ó. Representa a multiplicação de fatores iguais. Como assim? Olha só, vamos ver aqui qual é a definição. A elevado a n é igual a A vezes A vezes A vezes A vezes A n vezes, certo? Então veja só, observe que esse númerozinho que está aqui embaixo, que a gente diz que é o A, esse A é a base, tá bom? E essa base aqui, ela vai ser diferente de zero. Então o A é a base, é o número que está embaixo, e o número que está em cima é o expoente. Então o que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar a base por ela mesma, tantas vezes for o valor do expoente, tá certo? Então vamos aqui ver alguns exemplos. Olha só, 2 elevado a 3. O que é isso, professor? 2 elevado a 3. Você observa aqui, ó, que o 2 é a minha base e o 3 é meu expoente. Então eu vou pegar esse 2 e multiplicar ele por ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes, porque meu expoente é 3. Então veja só, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Olha o outro exemplo, menos 5 elevado a 3. Olha só, veja que não aparece parênteses. Tem o menos 5 e o 3 lá. O que é que vai acontecer? Vai ter jogo de sinal, professor? Olha só, a gente poderia pensar nisso se tivesse um parênteses, mas você observa que não tem. Então veja só, quem é que está elevado a 3? É o 5. Então esse menos vai acompanhar só lá no final a resposta. Eu posso colocar o menos e aí distribuir o 5 por ele mesmo, multiplicar 3 vezes. Olha só, menos, aí 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. E o menuzinho lá que apareceu, ó, observe que esse menos que estava aqui, ele aparece lá na resposta. Ele não está sendo elevado a 3, tá bom? O que está sendo elevado a 3 é só o 5. Então seria essa a resposta. Agora já veja que esse terceiro exemplo aqui, ele é diferente, porque tem o parênteses. Então o que é que isso indica? Que esse menos aí também está na jogada. Esse menos aí também está elevado a 2. Tem o parênteses, então vamos lá, beleza. Repete tudo. Menos 3 vezes menos 3. E aí sim a gente está ligado lá naquela tabela do jogo dos sinais.
Menos 3 vezes menos 3, olha só. Menos com menos, eu estou olhando dos dois. Menos com menos é mais. 3 vezes 3, 9. Tá certo? Olha só aqui, ó. Menos 2 elevado a 4. Mesma ideia aqui do exemplo anterior. Seria o menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, 4 vezes. E aí, veja só. Observa aqui, como a gente faz a análise 2 a 2, esse aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, né, vai dar 4 positivo. E você observa que vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 também vai dar 4 positivo. Olha só, agora eu tenho dois números positivos. Mais 4 vezes mais 4, nas iguais, 16. Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá para as expressões, resolvendo uma expressão numérica. E aí eu coloquei uma expressão aí, tá certo? Agora o que é que eu quero que você observe? Veja que nós só temos a adição e a subtração. Não tem parênteses, chaves, colchetes, não tem a multiplicação, não tem a divisão. Então, e aí, professor? Essas duas operações, a adição e a subtração, elas estão ali no mesmo nível. Então, eu posso fazer aí de boa na ordem com que aparece. E aí eu fiz de uma forma bem simples, né? De forma bem tranquila, para você não se confundir. Tá certo? Às vezes a pessoa quer responder tudo mentalmente, dá para fazer, depois que você já cria aquela prática, que você já responde muitas questões, você consegue fazer isso numa boa. Agora, para você que tem um pouquinho de dificuldade, eu te aconselho que a gente faça de forma calma. Vamos tranquilamente fazer passo a passo, tá bom? Então fica assim, ó. Vamos fazer primeiro aqui o 2 mais 8, né? 2 mais 8, 10. Aí observe que eu repeti o restante, ó. Menos 3, menos 5 e mais 15. Agora veja só que está aparecendo 10 menos 3. Vamos fazer o 10 menos 3. Olha, 10 menos 3, 7. E aí eu repeti a expressão todinha. Vamos novamente. 7 menos 5. 7 menos 5 é 2. Repeti o mais 15. Finalmente ficou os dois últimos números. 2 mais 15, a gente sabe que dá quanto? 17. Foi bem tranquilo, não foi? Aí você pergunta assim, professor, se eu quiser, já que só tem a adição e a subtração, eu posso ir fazendo ali 2 a 2? Pode, numa boa. Numa expressão numérica, você pode fazer de várias maneiras, né? Dependendo da expressão que você tem. Você pode fazer de várias maneiras que o resultado vai ser sempre o mesmo, se você não errar os cálculos. Acompanhe aqui comigo que eu poderia fazer o seguinte, ó. Acompanhe aqui o movimento do mouse. 2 mais 5, 10. Aí eu já podia fazer aqui, ó. Menos 3 com menos 5 dá menos 8, né? Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Aí ficaria 10 menos 8. Quanto é 10 menos 8? 2. E o 2 somado com o 15 dá quanto? 17. Então você observa que, se você já tem uma prática, você pode avançar aí, ó, e fazer de duas etapas de uma vez, por exemplo. No nosso caso aqui, eu preferi fazer de forma mais detalhada, para que você que tem dificuldade consiga aprender a resolver uma expressão. Tranquilo? Olha só aqui nosso outro exemplo. Vixe, professor, tá muito grande, pelo amor de Deus. Aqui já requer um cuidado especial. Nós temos que observar que aparecem aí muitas operações. Você vê que tem divisão, tem multiplicação, tem a soma, tem a potenciação. Então nós temos que recordar e relembrar aquelas regras, né? Começo por onde? Pelos parênteses, tem potência. Então qual é o critério de resolução? Quais são as ordens? A gente já viu. Então como é que eu vou ter que fazer primeiro? Potenciação, certo? Observa que lá eu falei para vocês, potências ou radicais, né? Dentro dos parênteses, priorizando, é claro. Então nós temos aí, ó, duas potências. Então eu vou desenvolver isso daí, ó. Menos 6 elevado a 2, que é potência, a gente já viu. É menos 6 vezes menos 6, que dá 36. Você observa que eu fiz toda a repetição da expressão, ó, para não te confundir, para não te atrapalhar. Aí, olha só, lá na segunda, 2 elevado a 2, que é a segunda potenciação,
dá 4, porque é 2 vezes 2. Eu quero que você preste bem atenção que é simples. Se a gente obedecer às regras, a gente resolve tudo isso. E que aquilo que eu não estou utilizando na regra, eu faço a repetição. Então a gente vai passo a passo para não correr o risco de errar. Então você vê que eu já desenvolvi, já eliminei as potências. Ficou agora com essa expressão aqui que vocês estão vendo na segunda linha. Que nós temos aí, ó, uma divisão. Eu poderia começar pela multiplicação também? Pode, porque a divisão e a multiplicação, elas têm ali a mesma relação na ordem de resolução. Então vamos dividir aqui, ó, 36 dividido por menos 2. 36 positivo, não tem sinal, é mais. 36 positivo dividido por menos 2. Que vai dar quanto? Vai dar menos 18. Então você observe, ó, que eu já eliminei aqui esse parênteses, já fiz essa operação. E agora nós vamos o quê? Dar continuidade na expressão, resolvendo tudo isso que está aqui, ó. Acompanhe o movimento do mouse. Veja só. Tem essa multiplicação. Professor, por que o senhor não somou logo aqui? Porque junto à soma tem a multiplicação. E a multiplicação, ela é prioridade em relação à soma. Então vamos multiplicar, tá certo? Vai ficar menos 18, o resultado desse produto, né? 3 vezes 2 é 6. Veja, perceba, eu repeti o restante da linha todinho. Para quê? Para que você não corra o risco de errar, tá bom? Então veja, o que é que nós vamos fazer agora? Tem aqui, ó, professor, nós vamos dividir? Não, porque olha só esse sinalzinho aqui, ó, ele é prioridade, os colchetes, está aqui, ó. Não tem mais parênteses, então eu vou responder ele aqui, ó. Vamos responder ele. Menos 18 mais 6. Menos 18 mais 6 dá menos 12, tá bom? E aí eu repeti a expressão todinha, eu não vou entrar em detalhes com relação à soma, por que dá menos 12, que a gente já viu isso em aulas anteriores. Você já domina a soma, você já sabe fazer isso aí de forma bem tranquila. Então agora tem as chaves, olha só, tem divisão, eu tenho a adição e tenho a multiplicação. Pode ter certeza que nós vamos priorizar a divisão e a multiplicação. O último que eu vou fazer aí é a soma, certo? Então como é que fica? Menos 12 dividido para 4 dá menos 3. Repeti tudo. Mais 5 vezes 3. Tudo isso dividido por 6. Agora, não corra o risco de errar. Eu tenho aqui a soma e a multiplicação. Quem que eu faço primeiro? Multiplicação. Então, veja só. Vou repetir o menos 3 e 5 vezes 3 dá 15, não é isso? Tudo isso dividido por 6. Ah, professor, é fácil mesmo. É bem simples, é bem fácil. Segue as regras, faz uma operação por vez que você não vai errar. E aí, depois que você já está prático, aí você faz ainda mais rápido ainda, tá bom? Menos 3 mais 15, olha só, vamos fazer isso aí, né? Tem esse símbolozinho aqui das chaves. Então, menos 3 mais 15 dá 12. E aí, 12 dividido por 6, a gente vê aí facilmente que é 2. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Bacana, hein, pessoal? Tô gostando. Agora é a sua vez. Tá aqui uma expressão, tá bom? Eu vou te dar aí 2 minutinhos, tá bom? Vamos lá, 1 minuto e meio a 2 minutos. Quero que você tente responder aí e já já eu volto com a resposta.
Beleza, pessoal, voltei. Conseguiram fazer? Tá tudo certo? Beleza, vamos só conferir, porque eu tenho certeza que vocês acertaram, tá certo? Veja só que expressão. Tem as potências, vamos começar por elas? Então veja como é que fica. Vamos fazer aí quanto é que é esse menos 1 elevado a 3, que você já sabe. É menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Que a gente sabe que vai dar o quê? Ah, detalhe, olha a outra potência. Que interessante, veja só. Eu tenho menos 1 elevado a 3 e o 1 elevado a 3. O menos 1 e o 1, todos com o mesmo expoente. O que é que vai acontecer? Um resultado é negativo e o outro é positivo, porque a gente sabe que numa potenciação, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser ímpar. E 1 vezes 1 vezes 1, você sabe que o produto de 1 é sempre 1. Portanto, a resposta aqui é menos 1, certo? E a resposta aqui, ó, 1. Então, agora vamos fazer aqui dentro desse parênteses a multiplicação. Observe que se eu quiser fazer os dois ao mesmo tempo, eu posso fazer, certo? Então, vamos fazer isso, porque não vai ter nenhuma interferência. Professor, você vai fazer a adição? Sim, porque está dentro do parênteses. Então, vamos ver lá. 8 vezes menos 5, 40. Menos 5 mais 8, 13. Certo? Observe que o restante da expressão eu repeti. E agora vamos fazer aqui esse menos 1 mais 40, porque está dentro do critério de resolução, né? É uma prioridade. Menos 1 mais 40, 39. Dividido por 13, que é o resultado de menos 5 mais 18, mais 1. Eu tenho uma divisão e uma adição. Vamos fazer a divisão. Então, 39 dividido por 3 dá 3. Desculpa, gente. 39 dividido por 13. 39 dividido por 13 dá 3. 3 mais 1. E aí todos acertaram, encontrando aí a resposta, que é o 4. Tá bom? Então, parabéns aí. Eu sei que vocês acertaram. Fico feliz, né, por ter estado com vocês aqui nessa aula de hoje. Tá bom? Então, assim, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Eu espero ter ajudado muito aí no desenvolvimento desses cálculos que a gente fez, que você tenha conseguido aprender, tá bom? Acompanhe aí as aulas do WhatsApp, dos grupos, faça as atividades que os professores estão pedindo para vocês. E eu agradeço muito por terem ficado comigo na aula de hoje. Forte abraço a todos e até a próxima. E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês, pessoal? Professor Rafael na área para começar uma aula de matemática a respeito dos conteúdos que foram abordados durante a semana. E presta bem atenção, nós vamos trabalhar esses conteúdos justamente utilizando algumas questões para que a gente possa resolver e aprender juntamente com elas, tudo bem? Então fica de olho na telinha que a gente vai começar nossa aula. Vamos lá! E aí, pessoal, olha só, o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje, gente? Bem, nós vamos aprender a determinar o valor numérico de uma expressão numérica, certo? O valor numérico de uma expressão envolvendo operações com números inteiros, onde essas operações que serão trabalhadas são operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, para começar essa nossa aula, nós vamos colocar algumas questões para a gente vincular esse aprendizado que a gente teve durante a semana com o que a gente vai trabalhar agora. Vamos resolver algumas questões, relembrar dos conteúdos durante a semana e fixar esse aprendizado, tudo bem? Então vamos lá, olha só. Olha a primeira questão que a gente vai trabalhar, gente. Sendo n igual a, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, eleva esse número a 2, menos quem? 3 elevado a 2. Então, o valor de n é
Letra A, 18. Letra B, 0. Letra C, menos 18. Ou letra D, 12. Você pode observar, gente, que nessa questão, o que é que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com a expressão numérica envolvendo números inteiros, onde as operações que estão sendo trabalhadas aqui é justamente a operação de subtração e potenciação. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês tentarem resolver essa questão agora e logo em seguida eu venho com a resolução para a gente comparar os resultados. Então, presta bem atenção e responde essa questão agora. E aí, pessoal, vocês conseguiram resolver essa questão? Vamos lá para a resolução dela. Olha só como é que a gente deve trabalhar com essa questão, gente. O que vocês têm que observar é que o valor de n vai ser dado por quem? Por menos 3, entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado. Então, o que é que a gente observa aqui? Olha só. Essa potenciação, menos 3 entre parênteses elevado ao quadrado, ela pode ser resolvida da seguinte forma. Vou colocar aqui a resolução no canto. Eu tenho menos 3 elevado a 2, que vai ser dado por quem, gente? Vai ser dado por menos 3 vezes menos 3. E aí o que é que você tem que observar? Nós temos aqui uma multiplicação de dois números inteiros negativos. Então, é o menos 3 multiplicado por ele mesmo. Então, vamos lá. Menos 3 vezes menos 3. Fazemos o jogo de sinal. Menos por menos, mais. E 3 vezes 3, 9. Então, a resposta é 9 positivo, certo? Então, o n aqui é igual a quem? Menos 3 elevado a 2 é mais 9. Então, eu vou colocar aqui 9 positivo. Menos, e aí eu tenho o quê? Eu tenho o 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, gente, é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é igual a quanto? Que é igual a 9 positivo também. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 9 menos, o resultado aqui é 9. Onde isso aqui é igual a 0. Então, o resultado é 0, gente. Então, a resposta correta, letra B. Tudo bem? Espero que tenha dado certo aí para você. Então, vamos dar continuidade. Vamos para a nossa próxima questão. Olha só. Na nossa próxima questão, nós temos o seguinte enunciado. Olha só. Ao resolver corretamente a expressão menos 1 menos
abre parênteses, menos 5, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, mais quem? Menos 4, entre parênteses, elevado a 3, dividido por menos 4. Então, olha só essa expressão que nós temos. Nós temos aqui algumas operações de subtração, algumas operações de multiplicação e uma operação de potenciação, gente. Então, o que é que você deve fazer? Olha só, você deve seguir uma prioridade para a resolução dessas operações. Como é que fica essa prioridade? Você começa a resolver as potenciações, depois as multiplicações e divisões e depois o que? As operações de adição e subtração. Lembrando que quando você tiver parêntese e tiver uma operação dentro do parêntese, você resolve primeiro o que está entre parênteses. Depois, se tiver o próximo elemento, que é colchete, você resolve o que tiver entre colchete. E por último, o que tiver entre chave, você resolve para assim, então, depois de eliminar todos esses elementos que separam as operações algébricas, aí é que você começa a resolver o que tiver com essa determinada prioridade. Potenciação, radiciação, depois multiplicação, divisão, depois adições e subtrações, observando a prioridade que nós temos aí, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês vão tentar resolver isso aí e logo em seguida eu venho com o resultado, tudo bem? Então vamos lá, gente. E aí, galerinha, vocês conseguiram resolver essa questão? Vamos lá, vamos tentar resolver ela aqui e comparar os nossos resultados. Então, olha só, ao resolver corretamente a expressão menos 1, menos 5 entre parênteses, vezes menos 3 entre parênteses, mais menos 4 entre parênteses elevado a 3, dividido por menos 4, qual é o resultado que a gente vai obter? Menos 13, menos 2, 0 ou 30? Então, seguindo a prioridade para a resolução de uma determinada operação, nós vamos seguir
começando a resolver as potenciações. Então, a prioridade aqui é resolver primeiro as potenciações. Então, nós vamos resolver menos 4 elevado a 3. Então, vou colocar aqui no canto. Menos 4 elevado a 3, que é exatamente igual a menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. E aí você observa o seguinte, que menos 4 vezes menos 4 é exatamente igual a menos... É exatamente igual ao quê? Menos 4 vezes menos 4, menos por menos é mais. Então, mais 16 vezes quem? Vezes menos 4. Então, agora resolvendo. Mais por menos é menos. Menos o quê? 16 vezes 4. 16 vezes 4, gente, é 64. Então, o resultado é menos 64. Então, eu vou repetir tudo que segue aqui nessa expressão numérica, resolvendo essa parte da potenciação. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1, menos 5 vezes menos 3, mais quem? Esse resultado aqui é justamente igual a menos 64, dividido por menos 4. Agora, a próxima prioridade para a resolução de operação é a multiplicação e divisão, isso dependendo do que vier primeiro. Então vamos lá. O que vem primeiro aqui, em seguida nessa expressão numérica, é justamente a multiplicação. Logo em seguida, a divisão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos operar aqui menos 5 vezes quem? Menos 3. Menos por menos, mais, fazendo jogo de sinal, 5 vezes 3, 15. Então, o resultado é justamente igual a 15 positivo. Então, vou repetir, menos 1, menos, aí o resultado aqui da operação que é 15 positivo, mais quem? Mais a divisão entre menos 64, dividido por quem? Por menos 4. Observando agora a próxima expressão que eu tenho aqui. Qual é a prioridade em operação aqui? Qual é a operação que eu devo resolver como prioridade, gente? Justamente a divisão. Então, vamos repetir tudo aqui. Vai ficar menos 1, menos 15, mais quem? O resultado dessa divisão. Onde a gente vai observar o seguinte. Menos 64 dividido por menos 4, menos por menos, mais, jogo de sinal. 64 dividido por 4 é justamente igual a 16, gente. 16. Então, 16 positivo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o 16. Agora, você observa o seguinte, que você tem menos 1, menos 15, mais 16. O que vier primeiro, a gente resolve. Então, vai vir o quê? A operação entre menos 1 e menos 15. Como esses dois números possuem sinal negativo, a gente vai conservar o sinal, que é negativo, e vai realizar uma soma entre esses dois números. Vou pegar 15 mais 1 é 16. Então, menos 16. Mais 16. Agora eu opero justamente essa operação aqui entre esses dois números, que é uma adição entre dois números iguais, porém com números com sinais negativos. Então, menos 16 com mais 16 é justamente igual a 0. Então, resposta correta, letra C. Tudo bem? E aí, correspondeu o resultado que vocês obtiveram aí na resolução dessa questão? Se deu certo, ótimo, parabéns. Vamos para a nossa próxima questão, pessoal. Olha só, nossa próxima questão. A professora solicitou a um aluno que resolvesse a seguinte expressão: n é igual a menos 4 elevado a 2 menos 4 elevado a 2. Então, qual é o resultado dessa operação, gente? Isso aí é bem tranquila, né, pessoal? Vamos lá. Vou dar 2 minutinhos para vocês, apenas 2 minutinhos. Vocês vão conseguir rapidamente. Logo em seguida, eu venho com o resultado.
E aí, galerinha, resolveram? Vamos lá resolver essa questão? Qual o valor de n? Você observa aqui que você tem o menos 4 entre parênteses. Isso é elevado a quem? É elevado a 2. Então, vamos resolver isso aqui primeiro para observar qual é o resultado. Eu tenho menos 4 elevado a 2. Isso aqui é igual a menos 4 vezes menos 4. Menos por menos, mais. 4 vezes 4, 16. Então, o resultado aqui é mais 16. Vou colocar aqui, ó. N é igual a 16 positivo. Aí menos, você tem aqui agora o quê? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é exatamente 4 vezes 4, que é igual a 16, certo? Então, colocando aqui o resultado, 16, você vai obter o quê? Como resultado, n igual a 0. Resposta correta, letra B. Se você observar bem direitinho, essa questão é muito semelhante à primeira questão que nós colocamos aqui para vocês resolverem, certo? Então, é só observar esse raciocínio. Vamos para a nossa próxima questão, pessoal. A professora de Daniela lançou um desafio para seus alunos. Descubra o resultado da expressão abaixo. Olha só a expressão que nós temos aqui abaixo. 7 ao quadrado menos menos 5 entre parênteses elevado a 0 mais, abre colchete, 2 entre parênteses elevado a 4 mais menos 2 entre parênteses elevado a 3 menos 2 elevado a 1, fecha colchete, tá aí nossa expressão. Então o resultado da expressão é quanto? 50, 54, 60 ou 66, pessoal? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês resolverem, logo em seguida o professor Rafael vem com o resultado. E aí, galerinha, vamos lá? Vamos responder essa nossa questão aqui. Então, para resolver essa expressão aqui, nós temos que observar que existem alguns símbolos que fazem a separação entre as operações entre os números inteiros. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai seguir a prioridade. A prioridade é eliminar todos os parênteses. Depois, em seguida, eliminar os colchetes. E aí, se tiver chave, eliminamos as chaves e aí vamos para as operações entre os números inteiros, tudo bem? Então vamos lá. Aqui, para começo de história, nós temos que eliminar os parênteses. Então, se você observar, aqui eu tenho menos 5 elevado a 0, com parênteses. Nós temos o 2 elevado a 4, que tem parênteses. Nós temos aqui o menos 2 elevado a 3, entre parênteses.
Então, nós devemos eliminar os parênteses dessas operações que nós temos aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que resolver como é que vai ficar menos 5 elevado a zero. Pessoal, menos 5 elevado a zero é igual a 1. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Nós temos aqui o 2, entre parênteses, elevado a 4. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. A próxima situação para eliminar parêntese aqui é justamente o menos 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é justamente igual a quanto? Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então é menos 8. Tá aqui. Então, nós vamos pegar esses resultados e colocar justamente no lugar dessas operações que acabamos de finalizar, acabamos de resolver. Então vai ficar assim, ó. 7 elevado a 2 menos, no lugar de menos 5 elevado a 0, nós vamos colocar 1. Mais, abre colchete, 2 elevado a 4. Quanto é 2 elevado a 4? 16. Então vamos colocar 16. Mais quem? Menos 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3 é menos 8. Vamos colocar aqui menos 8. Menos 2 elevado a 1. Fecha o colchete. Não eliminamos o parêntese nessa situação. Por quê? Porque nós temos que fazer um jogo de sinal. Porque nós temos um sinal que está do lado de fora, que é mais, e um sinal que representa justamente o menos 8. Tudo bem? Então, nós temos que fazer o jogo de sinal entre essas duas situações. Essa situação que nós temos aqui. Então, vai ficar como? Vai ficar 7 ao quadrado menos 1 mais, abre colchete, fica 16 mais por menos é menos 8 menos 2 elevado a 1, gente, é 2. Vamos aproveitar para resolver logo. Então, o próximo passo é eliminar os colchetes. Para isso, nós vamos resolver as operações que estão aqui entre os colchetes. Então, eu tenho 16 menos 8, que é igual a 8, menos 2, que é igual a 6. Então, essa operação todinha que eu tenho aqui, ó, 16 menos 8 menos 2, é justamente 6 positivo. Então, vai ficar 7 ao quadrado menos 1 mais 6 positivo. Como é positivo, positivo com positivo fica positivo, a gente já elimina logo o parêntese aí. Então, fica agora 7 ao quadrado menos 1 mais 6. Agora, a prioridade, gente, é para a resolução do que? Das potenciações. Nós temos 1 aqui. Então, 7 ao quadrado, 7 elevado a 2, é a mesma coisa que 7 vezes 7, que é igual a quanto? Igual a 49. Então, vou substituir aqui, ó. 49 menos 1 mais 6. 49 menos 1 é 48, certo? 48 mais 6 é justamente igual a 54. Resposta correta, letra B. Tudo bem, galerinha? Olha só. Comparem o resultado justamente com o que vocês fizeram até o momento. Se deu algum probleminha, tentem corrigir agora, para a gente já ir para a nossa próxima questão. Vou passar a questão, certo, gente? Vamos lá para a nossa próxima questão. Ó, calcule o valor da expressão numérica 75 menos, abre parênteses, 21 menos 8 mais 18, fecha parênteses, menos 19 mais 4, que é igual. Não sabem os resultados, temos que descobrir. Em seguida, assinale a alternativa correta. Letra A, 18. Letra B, 29. Letra C, 32. Ou letra D, 44. Então, essa aqui eu vou resolver logo para vocês. Para começo de história, a prioridade é eliminar os parênteses. Então, para eliminar esse parêntese aqui, os parênteses aqui, o que é que você deve fazer? Resolver as operações que estão entre eles. Então, vamos lá.
nós devemos resolver as seguintes operações. 21 menos 18 mais 18. 21 menos 8 mais 18. Tudo bem? Então, 21 menos 8, gente. Se você fizesse 20 menos 8, daria quanto? Daria 12. Mais 1, 13. Então, a resposta é 13. 13 mais 18 é quanto? 31. A resposta correta aqui é 31. Vem aqui, o resultado é 31. E aí você vai repetir o restante da expressão numérica. Então, vai ficar 75 menos 31 menos 19 mais 4. Então, 75 menos 31 menos 19 mais 4. Como é que você vai fazer aí? Armando a continha aqui, ó. 75 menos 31. 5 menos 1, 4. 7 menos 3, 4. Então, o resultado aqui é 44 menos 19 mais 4. Então, 44 menos 19. Vamos colocar aqui menos 19. 44 menos 19, vou pedir um emprestado aqui, vai ficar 14. Menos 9 fica quanto? 5. Aqui não é mais 4, 3. 3 menos 1, 2. Então, o resultado aqui é quanto? 25 mais 4. Onde 25 mais 4 é igual a 29, pessoal. Então, tá aí. Resposta correta, letra B. Galerinha, a gente encerra por aqui nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo a respeito das operações que nós resolvemos aqui em uma expressão numérica e nos encontramos em uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Olá, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Milena, de Língua Portuguesa. Enfim, chegou aqui a sexta-feira e sexta-feira você já sabe, é dia de revisão semanal, dia da gente revisar tudo que a gente viu durante toda essa semana. Mas para isso, quero que você prepare seu cantinho de estudo, pegue seu caderno, pegue sua caneta, faça anotações e peça concentração, silêncio, que vai começar mais uma aula. Vamos lá? Ver aqui o que é que nós vamos aprender hoje. E a pergunta de sexta-feira você já sabe. Olha aqui a pergunta. O que foi que a gente estudou durante toda essa semana? Você está com boa memória? Lembra exatamente os conteúdos que a gente viu? Vamos rever aqui. O gênero que nós estudamos nessa semana foi o gênero biografia. Nós fizemos aí leituras de textos, aprendemos as características desse gênero e foi bem bacana, né? O que mais que a gente viu? A gente viu a diferença entre essas três palavrinhas aqui, o mais, né, que está indicando oposição, o mais com i, adição, e o mais aqui, adjetivo. Palavrinhas que têm uma grafia e uma sonoridade parecida, mas que você aprendeu que são coisas totalmente diferentes. Hoje vamos rever isso também. E por último, nós vimos que cada gênero possui uma finalidade. O que é uma finalidade? Um objetivo. Quando o autor ele escreve um texto, ele tem um objetivo com aquele texto, não é isso? Nós aprendemos isso. Agora, vamos ler um texto, uma biografia, para a gente poder responder nossas questões de hoje. Olha aqui, o título do nosso texto: Joana d'Arc e suas batalhas. Você sabe quem é Joana d'Arc? Quem foi Joana d'Arc? Já ouviu falar nesse nome? Se você sabe, você vai lembrar que Joana d'Arc foi uma grande mulher,
lutou ali na Revolução dos 100 anos contra os exércitos. Vamos aqui ler o texto. O título do nosso texto é esse aqui, Bebê Joana. Você sabe que a biografia, ela tem uma ordem cronológica dos fatos, né? Início, meio e fim, tudo começa ali no início. E no início é o quê? Quando a Joana ainda era um bebê. Acompanha aqui comigo a leitura. Eu vou lendo daqui e você vai lendo em casa também. Olha só, Bebê Joana. Ninguém sabe exatamente a data, mas Joana provavelmente nasceu em uma noite fria de janeiro de 1412, em uma pequena aldeia chamada Domremy, no leste da França. Domremy fica no centro da bela região conhecida como Lorena, de onde vem a famosa quiche. Os orgulhosos pais de Joana eram um casal de trabalhadores e se chamavam Jacques e Isabel d'Arc. Olha aqui, no início do nosso texto, nós já encontramos aqui várias informações sobre a Joana. Que informações são essas? Fala de onde ela veio, onde ela nasceu, ali na França. Fala o nome dos pais dela. Tudo isso característica do nosso gênero que estamos estudando essa semana, né? O gênero biografia. Vamos responder uma questão para ver se você assimilou bem as características desse gênero. Olha só, na primeira questão tem assim: esse texto é uma biografia por quê? O que a questão quer de você? Quer que você responda por que esse texto ele pertence ao gênero biografia. Por que não é um conto? Por que não é uma poesia? Por que não é um poema? Enfim, você vai ter que responder aqui. Eu vou lendo as questões e você vai pensando em casa qual é a alternativa correta e em seguida a gente vai comentar, tá bom? Vamos iniciar. Na letra A tem assim: trata sobre a vida de uma pessoa trazendo fatos marcantes. É isso? Gênero biografia traz? Pense aí em casa. Na letra B tem assim: transmite uma opinião sobre Joana d'Arc. Será? Na letra C, explica um acontecimento da vida do autor. E por último, na letra D, não obedece uma ordem cronológica dos fatos. E aí, qual é a alternativa que você acha que explica por que o texto que a gente leu é do gênero biografia? O que você marcou? Olha aqui a resposta correta. A resposta correta é a letra A. O que tem na letra A? Tem dizendo que traz acontecimentos da vida de uma pessoa. É justamente isso. A biografia ela vai pegar uma personalidade ali marcante, né? E o autor ele vai trazer fatos marcantes da vida dessa pessoa. Mas deixa eu explicar para quem marcou a letra B por que a letra B não estaria correta. A letra B tem assim: transmite a opinião sobre Joana. A biografia ela já não é um texto opinativo. Ela vai descrever ali, né, os fatos, os momentos marcantes da vida de uma personalidade, certo? Na letra C, para quem marcou a letra C, por que a letra C está errada? Lê aqui comigo. Explica um acontecimento na vida do autor. Olha o que ele está falando. Ele está falando que o texto que a gente leu, ele está falando da própria vida do autor. Não, isso aí seria uma autobiografia. Quem fala da Joana no texto que a gente leu é uma terceira pessoa. A Joana já até morreu, não é isso? Na letra D, para quem marcou a letra D, tem aqui: não obedecem uma ordem cronológica dos fatos. Opa, justamente o inverso. A gente viu que a biografia, ela obedece uma ordem cronológica, com início, meio e fim. Tanto é que o texto que a gente leu traz informações de quando a Joana era o quê? Era adulta? Não, né? Traz informações de quando a Joana ainda era um bebê. Fala ali de onde ela nasceu, como ela era, o nome dos pais, informações da vida inicial da Joana. Ordem cronológica é isso, obedece essa ordem temporal, ordem de tempo, ok? Vamos responder mais uma questão. Essa segunda questão aqui, ela é de verdadeiro ou falso. Ou seja, você vai ler cada alternativa e vai me dizer se essa alternativa é verdadeira ou se é falsa, se está correta ou se está errada. Mas lê aqui comigo o enunciado da questão, que a gente já sabe que o enunciado ele é muito importante. Tem assim: sobre as características do texto que você leu, texto que nós acabamos de ler, assinale V ou F nos parênteses abaixo.
o que vai acontecer? Eu vou ler cada alternativa dessa e você vai pensando, depois a gente comenta. Na primeira tem assim, esse texto é uma autobiografia, será? Na outra tem assim, a voz presente no texto é de Joana d'Arc, verdadeiro ou falso? Vai marcando no seu caderno que já a gente vai comentar. Na outra tem assim, a presença constante de verbos no tempo futuro, será? Marque aí. A outra, o texto apresenta a vida do autor em ordem cronológica dos fatos. E por último, o texto narrado em terceira pessoa com verbos no tempo passado. Você entendeu o que você vai fazer, né? Vai me dizer se as questões são verdadeiras ou falsas. Ele traz várias alternativas, ok? Vamos ver aqui se você acertou, se você errou. Na primeira ele fala que o texto é uma autobiografia. Isso aí está errado. Você viu que o texto ele é narrado em terceira pessoa, ou seja, é uma outra pessoa que está contando a história. Se fosse uma autobiografia, era o próprio personagem falando da sua própria vida. Seria narrado em primeira pessoa, o eu. Então, essa aqui já está errada. Quem fala da vida da Joana no texto que nós lemos não é a própria Joana. Em si, um narrador, uma terceira pessoa. Está falsa. Na outra tem assim, a voz presente no texto é de Joana? Não, foi o que a gente acabou de discutir. Quem está narrando os acontecimentos da vida da Joana não é ela mesma, é uma terceira pessoa, um narrador. Está falsa também. Olha aqui a próxima. A presença constante de verbos no futuro. Verbos no futuro. O que é um verbo no futuro? Ele vai falar de uma ação que ainda vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Numa biografia, a gente sabe que vai relatar acontecimentos da vida pessoal de alguém, de uma grande personalidade, mas que já, como o próprio nome fala, acontecimentos que já foi, é passado. Então não tem motivo para os verbos estarem no futuro, os verbos vão estar sempre no passado. Então essa alternativa aqui pode colocar falsa, porque ela está errada. Olha aqui a próxima. O texto apresenta a vida do autor em ordem cronológica dos fatos. É isso aí. A gente viu que a biografia, ela obedece essa ordem cronológica, essa ordem temporal. Tanto é que o texto começa lá no início, né, quando a Joana ainda era um bebê. A última aqui, o texto narrado em terceira pessoa com verbos no tempo passado. Corretinha, é exatamente isso que acontece. O texto é narrado em terceira pessoa, não é em primeira, com verbos lá no tempo passado, porque a biografia vai falar de acontecimentos que já foi, que é passado, ok? Então, ficou assim, FFF, acertou, errou, espero que você tenha acertado. Vamos responder mais uma questão, mas antes de responder essa questão, a gente vai continuar aprendendo um pouquinho sobre a vida da Joana. Acompanha comigo a leitura do texto, tá? O título é esse aqui, Tempos Difíceis. Bora lá? Doremi era uma bonita aldeiazinha e poderia ter sido um bom lugar para se crescer caso os tempos tivessem sido melhores. Mas para famílias como os D'Arc, havia sempre uma grande nuvem negra no horizonte. Por muitos anos, a França esteve envolvida em uma guerra terrível e grande parte do país, incluindo Lorena, foram ocupados por soldados inimigos. Assim, como ter que se preocupar com a guerra, sobreviver da terra significava mais trabalho pesado para os aldeões de Doremi. A vida não era fácil naquela época. E, como o resto da família, a pequena Joana tinha que suar na fazenda. Olha aqui comigo, o que é que o texto trouxe para você? Ele vai continuar falando um pouquinho sobre a vida da Joana, não é isso? Falando como aconteceu todos os eventos na vida dela. Vamos responder mais uma questão? Aqui na terceira questão, acompanha comigo o enunciado para a gente saber o que essa questão quer de você. Terceira questão tem assim. Analise no trecho abaixo a alternativa correta quanto ao uso do elemento em destaque. O
que vai acontecer aqui? Existe um trecho que ele foi retirado justamente do texto que nós acabamos de ler e ele quer que você analise o elemento em destaque. Qual é o elemento que está destacado? O mais, não é isso? Então, todas as alternativas vão ser referentes, vão ser afirmações sobre esse elemento que está em destaque. E só tem uma correta. Eu vou ler o trecho com você. Tem assim: Doremi era uma bonita aldeiazinha e poderia ter sido um bom lugar para se crescer caso os tempos tivessem sido melhores. Mas para as famílias como os Darks, havia sempre uma grande nuvem negra no horizonte. Analisou mais, né? Vamos ler aqui as alternativas para a gente saber qual é a única que está correta. Na letra A tem assim: o mais no trecho equivale a porém, contudo, entretanto, no entanto. O que a letra A está falando? Está falando que se você tirar o mais e substituir por porém, contudo, entretanto e no entanto, não vai ter alteração de sentido. Será que isso é verdade? Pensa aí. Na letra B tem assim: o elemento em destaque poderia ser substituído por mais com i, sem prejuízo de sentido. Será que isso é verdade? Se eu colocar o mais com i no lugar desse mais aqui sem i, não vai ter prejuízo de sentido? Vai ficar a mesma coisa? Será? Pensa aí. Na letra C tem assim: o mais estabelece uma relação de soma de ideias do texto. E por último, na letra D, o elemento em destaque poderia ser substituído por mais com acento, sem prejuízo de sentido. O que você acha? Qual é que você marcaria? Se fosse uma prova, qual é que você marcaria? Letra A, B, C ou D? Marque aí. Olha aqui a alternativa correta. A alternativa correta é justamente a letra A. Por que, professora, que é a letra A? Olha só, o mais nesse sentido, ele está trazendo a ideia de oposição. Acompanha comigo o trecho que está em destaque. Tem assim: Doremi era uma bonita aldeiazinha. Ok. A cidade onde a Joana nasceu, cresceu, era bonita, era uma bonita aldeia. E olha só o que ele fala em seguida. No entanto, né, havia sempre uma nuvem negra no horizonte. Opa, se a cidade era bonita, mas havia uma nuvem negra. Se a cidade era bonita, esperava-se o quê? Que o céu fosse azul, limpo e bonito também. Você notou que teve uma quebra de expectativa, né? Apesar da cidade ser bonita, havia sempre uma nuvem negra no horizonte. É isso que o mais sem o i, ele vai trazer para você, essa ideia de oposição. E se você reparar, na letra A tem falando que eu posso substituir esse mais por porém. E é verdade. Leia em casa de novo o trecho e substitua por porém, ó. Porém, para famílias como os Darks, havia sempre uma nuvem negra no horizonte. É verdade. Posso tirar o mais e substituir por porém, que não tem problema. Posso substituir por contudo, entretanto, no entanto. Tudo isso aí vai me trazer a ideia de quê? De oposição de ideias. Houve aí uma quebra de expectativa, como eu expliquei para você. Mas para quem marcou a letra B, por que a letra B não está correta? Vamos ler aqui. O elemento em destaque poderia ser substituído por mais com i, sem prejuízo de sentido. Você viu aí durante a semana que o mais com i tem uma ideia totalmente diferente. O mais com i vai trazer essa ideia de adição, de soma de ideias. Então, não posso substituir ele sem que o sentido de todo o meu período não seja modificado. A letra B está errada, tá bom? Para quem marcou a letra C, na letra C tinha assim: o mais estabelece uma relação de soma de ideias. Totalmente equivocado, não é isso? A gente viu que não está estabelecendo relação de soma, e sim de oposição, de expectativa que foram quebradas. E por último, na letra D tinha assim, que o elemento em destaque pode ser substituído por mais, M-A-S, com acento. Isso aí a gente viu no decorrer dessa semana, que o mais, ele vem do adjetivo, não é? Do adjetivo má. Então, se eu substituísse a frase, o meu período, ele ia ser totalmente modificado, equivocado, ia ficar sem sentido. Então, para quem marcou a letra D, ela está errada por isso, certo? Vamos para frente, caminhar mais um pouquinho.
responder mais uma questão? Na quarta questão, vamos ler o enunciado com bastante calma. Respira, vamos ler o enunciado. Tem assim: de acordo com o trecho abaixo, novamente ele traz um trecho que foi retirado do texto que nós acabamos de ler. O elemento em destaque, assinale V ou F nos parênteses abaixo. O que a questão quer de você? Ela traz aí um trecho que foi retirado justamente do texto que nós lemos e ela pede para você ter atenção no elemento que está em destaque. Responde aí qual é o elemento que está destacado nesse trecho. O mais com I, correto? Em seguida, ele vai fazer várias afirmações sobre esse texto e você vai marcar verdadeiro ou falso. Eu vou ler e você vai pensando aí em casa, certo? Acompanha comigo a leitura. Tem assim: transmite ideia de quantidade. Será? Revela uma relação de oposição com as ideias anteriores. Será? Vai pensando aí, verdadeiro ou falso. A outra: foi usado para intensificar o sentido de trabalho. E por último, nesse caso, poderíamos fazer a substituição pelo elemento mais sem o I, sem prejuízo de sentido. Vou ler aqui o trecho com você. Tem assim: assim como ter que se preocupar com a guerra, sobreviver da terra significava mais trabalho pesado para os aldeões de Dorime. Esse é o trecho. Vamos analisar aqui, responder. Tem dizendo assim: transmite ideia de quantidade. É verdade. Ele fala, significava mais trabalho pesado. Olha aí, ideia de quantidade, ideia de adição. Não era pouco trabalho, mais trabalho, trazendo ideia de quantidade. Isso aí é verdade. Você nem precisa lembrar se é o mais com I ou se é o mais sem I que traz essa adição de ideia. Você precisa só ler o contexto aqui do nosso texto. Isso aqui é verdade. Pode colocar verdadeiro. Na outra tem assim: revela uma relação de oposição com as ideias anteriores. Opa! Relação de oposição. Existe aí alguma expectativa que foi quebrada? Oposição? Não, né? Pelo contrário, esse mais com I, ele vai trazer a ideia de quê? De soma de ideias, de adição, de quantidade. O mais com I, ele não tem nada a ver com oposição. Oposição é quem? O mais sem o I, correto? Por último, penúltimo tem aqui: foi usada para intensificar o sentido de trabalho. Será? Já tem aqui, né? Verdade. O sentido da palavra trabalho foi intensificado com o mais com o I. Isso aqui é verdade. Mais trabalho. A palavra trabalho, o substantivo trabalho, foi intensificado. Verdade, viu? E por último aqui, nesse caso, a gente poderia fazer a substituição por mais sem I, sem prejuízo do sentido. Totalmente errada. A gente viu que o mais com o I tem um sentido e o mais sem o I tem outro sentido. Então aqui na última pode colocar falsa, correto? Vamos para frente? Olha aqui o bizuzinho para você lembrar. O mais com I dá a ideia de quê? De quantidade. Aí você lembra do Izinho aí da palavra intensidade. Quantidade, intensidade para uma palavra é o mais com I. O mais sem o I é justamente o que eu expliquei para você na questão anterior. Essa quebra de expectativa, essa oposição de ideias no texto. Ele apresenta uma ideia e em seguida ele dá uma ideia oposta à ideia que ele apresentou anteriormente. Isso é o que vai acontecer no mais sem o I. E por último aqui, o mais com acentozinho, ele é um adjetivo que vem aí da palavra feminina mal. Mais. Totalmente diferente, correto? Você percebeu que esses três elementos, eles possuem aí significados diferentes, que você precisa adequar de acordo com o que você quer passar, de acordo com o que você quer dizer, correto? Bora pra frente? Para a gente responder mais uma questão aqui bem bacana, a gente vai precisar ler esse texto. Quero que você acompanhe com bastante atenção, correto? Vamos iniciar? Olha aqui, o título do nosso texto é esse: Uma garota com os pés no chão. É a continuação da vida da Joana. Vamos iniciar.
Joana d'Arc costuma ser descrita como dona de uma beleza pálida, elegante, parecida com uma princesa de contos de fadas, mas quase certamente ela não era nada parecida com isso. Era pequena, provavelmente de aparência bem comum, com o rosto avermelhado e as mãos ásperas por trabalhar ao ar livre em todas as estações, o que mostrou bastante útil. Ela não estaria à altura de liderar exércitos se fosse do tipo que se preocupa com unhas quebradas ou cabelos com pontas duplas. Olha aqui a gente aprendendo mais um pouquinho da história da Joana. O que é que ele traz? Porque geralmente quem vira uma personalidade na história mundial, ela é descrita como uma princesa, né? E ele fala aqui que foi justamente o contrário. A Joana, ela já tinha um aspecto mais pálido, tinha as mãos ásperas, porque como a gente viu no texto anterior, ela trabalhava muito na fazenda. Ele traz aqui mais um pouquinho sobre a vida da Joana, e é justamente isso que o gênero biografia traz, não é? Traz aí características, momentos sobre a vida dessa personalidade marcante. Vamos responder uma questão? Na quinta questão, tem assim: o texto foi escrito com o objetivo de... A gente sabe que quando o autor ele escreve um texto, ele tem sempre um público leitor para ler aquele texto. Ele já escreve pensando, eu estou escrevendo esse texto, mas eu estou escrevendo para quem? Quem vai ler meu texto? Ele já escreve pensando nisso. E além disso, ele pensa também no objetivo. Eu estou escrevendo esse texto, mas com qual finalidade? Para quê? Acordei e estou escrevendo. Tem sempre uma finalidade, não é isso? Dependendo do gênero, dependendo do autor, tudo isso aí vai ter uma finalidade diferenciada, tá bom? Vou ler aqui com você as alternativas e quero que você pense comigo a alternativa correta, tá bom? Vamos lá, na letra A tem assim: conscientizar o leitor. Será? Na letra B, opinar sobre um livro. Será que é isso que a biografia traz? Na letra C, dar informações sobre o autor. Na letra D, narrar um fato científico. E por último, narrar eventos marcantes da vida de uma pessoa. E aí, falando de biografia, aprendendo aí tudo que a gente estudou durante a semana e no texto que a gente acabou de ler, lemos aí a história da Joana. Qual é a alternativa que você marca? Vamos ver aqui a resposta. Resposta correta, letra E, justamente isso aqui. É narrar eventos da vida de alguém. No caso, no texto que a gente leu hoje, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a história da Joana d'Arc, não foi isso? Começamos lá no início, quando ela ainda era um bebê, e fomos acompanhando um pouquinho da trajetória da vida dela. É justamente isso que uma biografia faz. Mas deixa eu comentar com você as outras alternativas. Para quem marcou a letra A, tem assim: conscientizar o leitor. Conscientizar é trazer alguma consciência, na verdade. Por exemplo, quando a gente estudou HQ, a gente viu que tinha tirinhas que falavam sobre a dengue, sobre a educação no trânsito, conscientizando o leitor sobre um determinado tema. A biografia não faz isso, correto? Como eu falei para você, cada gênero ele pode possuir uma finalidade diferente. O autor ele escreve aquele texto com uma finalidade diferente, tá bom? Na letra B tem assim: opinar sobre um livro. Não está acontecendo nada disso na biografia. Quando a gente opina sobre algo, é mais ou menos como se fosse uma resenha sobre alguma coisa, resenhar um livro, resenhar um filme, e não é isso que acontece na biografia. Para quem marcou a letra C, tem aqui: dar informações sobre o autor. Você poderia ter marcado essa alternativa, mas se você pensar, ele fala que é dar informações sobre o autor, dar informações sobre si mesmo. Aí isso aqui já seria uma subdivisão do gênero, seria uma autobiografia. É quando você fala sobre si mesmo, aí já seria na primeira pessoa. E no texto, como ele está fazendo referência ao texto que nós lemos hoje, ele não dá informações sobre o autor. Quem fala sobre a Joana é uma terceira pessoa, não é a própria Joana, não é uma autobiografia.
Por isso não dava para marcar a letra C, tá bom? Na letra D, por último, tem assim, narrar um fato científico. Tem nada a ver. A gente já até estudou o texto de divulgação científica, que ele tem esse objetivo, narrar um fato científico. Mas aqui, no gênero que nós estamos estudando hoje, na biografia, isso não acontece. Percebeu que cada gênero ele possui aí uma finalidade diferente. O autor ele escreve o texto com uma certa intenção e para um certo público específico. E acho que a gente finalizou aqui por hoje, isso mesmo, finalizamos. A gente revisou tudo que nós vimos durante toda essa semana, foi bem bacana. Para quem não estava lembrando direitinho o que foi que a gente viu, revisamos. Foi que a gente aprendeu? Aprendeu o sentido aí do mais, né? Do mais com i, do mais sem o i, do mais adjetivo. Revimos isso aí. Aprendemos que cada gênero aí textual ele possui uma finalidade diferente. O autor escreve o texto com uma certa finalidade. E estudamos novamente aí um pouquinho as características do gênero biografia. Revimos tudo isso, foi bem bacana. Mas se ficou alguma dúvida, espero que você tenha anotado e você tenha aquele canal de comunicação com o seu professor. Você pode utilizar a plataforma Mob, pode mandar pelo WhatsApp, o professor ele vai estar aguardando para falar com você e tirar todas as suas dúvidas. Então estude que a vida muda, até mais!